Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer incomensurável, inenarrável ter você aqui para mais uma aula do curso Fundamentos de Programação em C. Bem-vindo à nossa primeira aula da unidade 7, Matrizes. Na aula de hoje, nós vamos discutir como utilizar matrizes em Portugal, em português estruturado. Então vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Primeiramente nós precisamos definir o que é uma matriz. Beleza, o que é uma matriz, professor? Matriz é uma variável composta, homogênea e multidimensional. Então é uma variável que pode armazenar mais de um valor, já que ela é uma variável composta. É uma variável homogênea, então todos esses valores têm que ser do mesmo tipo, e ela é multidimensional, ou seja, ela tem várias dimensões. Se você lembrar da aula de vetores, um vetor é uma variável composta e homogênea. Então, matrizes são vetores em múltiplas dimensões, ou vetores com múltiplas dimensões, semelhante ao que você já conhece da matemática. Bom, uma matriz, de forma semelhante aos vetores, ela vai ter um identificador único para representar esse conjunto de valores, né? As variáveis que compõem esse conjunto de dados, elas são alocadas sequencialmente na memória, da mesma forma que os vetores. E o que distingue esses valores que compõem o conjunto, os diferentes valores que compõem o conjunto, são os índices das suas diversas dimensões, onde esses índices vão definir a posição do valor nessa matriz, nessa estrutura multidimensional. Então, quando a gente trabalhava com vetor, que era uma variável unidimensional, que tinha uma única dimensão, o que definia a posição do valor no vetor era o seu índice. Então, o índice definia aonde aquele valor estava armazenado no vetor. Agora, com matrizes, eu tenho múltiplas dimensões, então eu vou precisar de mais de um índice, beleza? Um índice para cada dimensão. E o que identifica um valor nesse conjunto vai ser, então, os valores dos índices para cada dimensão. Massa! Como é que a gente declara uma matriz em Portugal, em português estruturado? Muito semelhante ao que a gente já fazia com vetores. Declare nome da variável, dimensão e aí o tamanho da dimensão. E depois o tipo, já que matriz é uma variável composta homogênea. Beleza. Então vamos ver um exemplo. Declare x. Então eu estou declarando uma variável cujo identificador é x, que tem duas dimensões. A primeira dimensão tem tamanho 3 e a segunda dimensão tem tamanho 5. Beleza? E essa matriz é do tipo numérico. Ok, então como é que eu posso visualizar essa matriz de duas dimensões? Uma matriz de duas dimensões nós podemos visualizar como uma tabela, que tem um conjunto de linhas e um conjunto de colunas. Se eu imaginar que a primeira dimensão é a dimensão das linhas, então eu tenho 3 linhas. Linha 1, linha 2, linha 3. Na segunda dimensão eu tenho o tamanho 5. Se eu imaginar que essa segunda dimensão é representada aqui na tabela pelas colunas, então eu tenho coluna 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então, quando eu tenho uma matriz de duas dimensões, é fácil visualizar como é que essa matriz se comporta, porque ela vai ter a aparência de uma tabela, beleza? Ok. Observe que, semelhante ao que a gente já estudou em vetores, os índices em Portugal começam da posição 1. Então eu tenho linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 1, coluna 2. Então, veja que as linhas começam, né, da numeração 1. Primeiro índice para as linhas, para a primeira dimensão é 1. E o primeiro índice para a segunda dimensão também é 1.
Então os índices começam da posição 1, beleza? Então aqui observe que na posição linha 1, coluna 1, eu vou ter esse valor aqui nessa célula, tá? Então, cada célula dessa tabela armazena um valor. Tranquilo? Certamente que sim. Então aqui eu tenho a célula, a posição linha 1, coluna 1, ou índice 1 na primeira dimensão, índice 1 na segunda dimensão. Aqui eu tenho a célula ou a posição 2, 1, ou seja, linha 2, coluna 1, ou ainda posição 2 na primeira dimensão e posição 1 na segunda dimensão. Beleza? Aqui mais um exemplo. Essa posição aqui é a x 3, 4, porque é a posição que está na linha 3, coluna 4. Ou seja, na posição 3 da primeira dimensão, posição 4 da segunda dimensão. Então, a gente representa assim, x, 3, 4. Massa! Podemos ir para frente. Se eu quiser declarar uma matriz com 3 dimensões, então agora eu faço, ó, declare x, aí tamanho da primeira dimensão, tamanho da segunda dimensão, tamanho da terceira dimensão. Depois o tipo da matriz, tá? É uma matriz de números, é uma matriz do tipo numérico. Beleza. Então a primeira dimensão tem tamanho 3. Então aqui eu posso considerar a primeira dimensão que é 1, 2, 3. Na segunda dimensão eu tenho o tamanho 3. Então 1, 2, 3. Na terceira dimensão eu também tenho o tamanho 3. Então 1, 2, 3. Então quando eu tenho uma matriz com 3 dimensões, a forma mais fácil de a gente visualizar isso geometricamente é visualizar um cubo. Então, genericamente, quando eu declaro uma matriz que tem 3 dimensões, ela vai ter um tamanho na primeira dimensão, que eu estou chamando de I, um tamanho na segunda dimensão, que eu estou chamando de J, e um tamanho na terceira dimensão, que eu estou chamando de K. Beleza? Então, eu vou ter uma dimensão I, uma dimensão J e uma dimensão K, ou seja, uma dimensão que é representada pelo I, ou seja, pelo tamanho I, que vai ter o tamanho I, uma dimensão J, que vai ter o tamanho J, uma dimensão que eu estou chamando de K, que vai ter o tamanho K. Beleza? Tá, e se eu quiser agora declarar uma matriz com 4 dimensões? Então aqui, ó, estou declarando uma matriz com 4 dimensões. Ela tem tamanho 3 na primeira dimensão, tamanho 4 na segunda dimensão, tamanho 5 na terceira dimensão, tamanho 6 na quarta dimensão. Como é que eu visualizo a minha matriz? Agora já ficou mais complicado a gente visualizar de forma geométrica, né? Bom, o importante, o que você precisa saber é que a primeira dimensão tem tamanho 3, a segunda 4, a terceira 5 e a quarta 6. E você vai dar um nome aqui para cada dimensão, por exemplo, I, J, L, K. Bom, e professor, como é que eu atribuo um valor a uma determinada posição de uma matriz? Beleza, cada elemento da matriz, vocês já sabem que nós chamamos de célula. Então, cada elemento dessa matriz, que é uma interseção entre as suas diferentes dimensões, vai armazenar um valor. Bom, então para atribuir um valor a uma matriz, você precisa informar as posições de cada dimensão. Beleza, vamos ver um exemplo. Então aqui eu tenho declare x 3, 5, numérico. Então estou declarando uma variável cujo identificador é x. Essa variável é uma matriz, né? Essa matriz tem 2 dimensões. Na primeira dimensão, a matriz tem tamanho 3, na segunda dimensão a matriz tem tamanho 5. Bom, como é uma matriz com 2 dimensões, eu posso visualizar como se fosse uma tabela. Beleza? Que na primeira dimensão tem tamanho 3 e na segunda dimensão tem tamanho 5. Beleza, e o índice, como eu estou em Portugal, começa do número 1, da posição 1. Então, nessa próxima linha, o que eu estou fazendo? X, 2, 4, recebe 45. Então, a célula da matriz X, que na primeira dimensão tem posição 2 e na segunda dimensão tem posição 4, neste caso, como é uma matriz de 2 dimensões, seria linha 2,
coluna 4. Então, linha 2, coluna 4, recebe o valor 45. Na linha seguinte, eu estou fazendo x, posição 3, 1, recebe 13. Então, variável x, posição 3 na primeira dimensão e posição 1 na segunda dimensão, recebe 13. Então, beleza, ó. Posição 3, índice 3 na primeira dimensão, ou seja, linha 3. Posição 1 na segunda dimensão, ou seja, coluna 1. Então, linha 3, coluna 1, recebe o valor 13. Beleza? Professor, e como é que eu faço para atribuir um valor a cada uma das posições da matriz? Ou seja, eu quero preencher a matriz, eu quero povoar a matriz, alocar, atribuir um valor a cada posição da matriz. Massa! Você vai precisar fazer um for para cada dimensão. Beleza? Então, você vai fazer um for aninhado para cada dimensão. Vamos ver um exemplo. Então, novamente, estou declarando a variável x, que é uma matriz de 2 dimensões. Primeira dimensão ela tem tamanho 3, na segunda dimensão tem tamanho 5. E essa matriz é uma matriz de números, é uma matriz do tipo numérico. Beleza. Então, eu vou fazer um primeiro para, uma primeira estrutura de repetição, onde o i vai variar de 1 até 3. Ou seja, para a primeira dimensão, eu vou utilizar esse para mais externo. Então, o i tem que variar de 1 até o tamanho da primeira dimensão, de 1 a 3. Dentro desse para mais externo, eu vou colocar um para agora para a segunda dimensão. Então, eu faço para j de 1 até 5, faça. Então, j vai variar de 1 até 5. Imaginando aqui a nossa matriz de 2 dimensões como uma tabela, então o i representa as linhas, então ele vai variar, o i vai variar as linhas, linha 1, linha 2, linha 3, e o j vai variar as colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Beleza? Então veja que quando eu estiver dentro desse laço mais interno, desse para mais interno, dessa estrutura de repetição mais interna, eu estarei me referenciando a uma determinada posição, a uma determinada célula IJ da minha matriz. Então, dentro desse para mais interno, o que é que eu faço? Escreva, digite o número da linha I e coluna J. E aí leia um valor, e esse valor vai ser armazenado na variável x, que é uma matriz, na célula de posição IJ. Ou seja, na célula cujo o valor da primeira dimensão é I e o valor na segunda dimensão é J. Tranquilo? Então, observe. Inicialmente, o I é 1 e o J é 1. Então, o primeiro valor que eu vou ler aqui, eu vou botar na posição x, 1, 1. Depois, eu vou variar o J. Então, a próxima leitura vai ser na posição x, 1, 2. Depois, x, 1, 3, x, 1, 4, x, 1, 5. Quando eu terminar esse para mais interno, essa estrutura de repetição mais interna, eu volto para o início da estrutura para mais externa, e aí eu incremento o I, e agora é 2. E aí o J volta a ser 1. Então eu vou ler x2, 1, x2, 2, x2, 3, x2, 4, x2, 5. Depois volto para o início do para, e o I passa a ter valor 3. E assim eu vou lendo todas as células dessa minha matriz. Não é fácil? Maior moleza. Mais fácil que é tirar pirulito da boca de menino. Mais fácil que é empurrar bem em ladeira. Beleza, mas professor, se a minha matriz tiver 3 dimensões, né? Vamos ver um exemplo. Declare x. X é uma matriz que tem 3 dimensões. A primeira dimensão tem tamanho 4. A segunda tem tamanho 3. A terceira tem tamanho 2. E essa matriz é do tipo numérico. Beleza, então eu vou fazer agora, como ela tem 3 dimensões, 3 paras, 3 estruturas de repetição. Uma para cada dimensão. E vou aninhar essas estruturas de repetição. Então eu vou fazer um para, inicialmente, para a primeira dimensão. Então o I aqui vai variar de 1 até 4. Então ele representa essa primeira dimensão. Dentro dessa estrutura de repetição mais externa, eu coloco um outro para, que vai representar a segunda dimensão. Então, agora, para J de 1 até 3, já que a segunda dimensão tem tamanho 3. E dentro desse segundo para, eu coloco um terceiro para,
que vai representar a terceira dimensão. Então, para K, variando de 1 até 2, já que a terceira dimensão tem tamanho 2. Beleza? Dentro do para mais interno, eu vou escrever a mensagem. Digite o número da linha I, coluna J, profundidade K. Vendo isso aqui como um cubo. Então, leia X, posição I, J, K. Beleza? E assim eu vou ler e preencher todas as posições, todas as células dessa matriz de 3 dimensões. Professor, e se a minha matriz tiver 4 dimensões? Aí você vai fazer 4 paras aninhados, um dentro do outro. Professor, e se a minha matriz tiver 5 dimensões? Aí você vai fazer 5 estruturas de repetição, 5 paras aninhados, um dentro do outro. Professor, e se a matriz tiver N dimensões? Então você vai fazer N estruturas de repetição, uma dentro da outra, né, aninhado, e que vai dar certo, beleza? Mas, professor, como é que eu faço para exibir o conteúdo de uma matriz? Beleza. Muito fácil. Vamos ver um exemplo. Então, aqui eu tenho declare x, 3, 5 numérico. Então, novamente, x é uma matriz que tem 2 dimensões, tamanho 3 na primeira dimensão, tamanho 5 na segunda dimensão. Então, o que é que você vai fazer? 2 paras. 2 estruturas de repetição, uma dentro da outra. Ou seja, 2 estruturas de repetição aninhadas. Na primeira estrutura de repetição, você vai fazer a variável aqui, que representa o contador, né? Que representa a iteração, variar de 1 até o tamanho da primeira dimensão. E no para mais interno, você vai fazer a sua variável aqui de repetição, seu contador, variar de 1 até o tamanho da segunda dimensão. Então, aqui, nesse exemplo, para I de 1 até 3, estou variando a primeira dimensão. Dentro dessa estrutura de repetição, para eu coloquei uma estrutura para mais interna. Eu vou fazer o J variar as posições da segunda dimensão. Então, J varia de 1 até 5. Beleza? E aí, dentro do para mais interno, eu faço escreva X, posição IJ. Então, eu vou escrever cada uma das posições da minha matriz. Beleza? Começando por escreva X, 1, escreva X, 2, escreva X, 3 e assim sucessivamente. 4, 5, depois 2, 2, 2, 4, 5, 3, 2 e assim sucessivamente. Beleza? Não é fácil? Não sei. Moleza. É isso. Então a aula de hoje era isso. Muito fácil, muito simples. Se você gostou da aula de hoje, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha. Compartilhe esse vídeo, marca os amigos da turma. Se tem dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. Segue o canal para não perder nenhum vídeo, para estar sempre sendo avisado das aulas novas, tá? É um prazer ter você aqui com a gente nesse curso e até a próxima aula.